Olá, meus amigos e minhas amigas. O vídeo de hoje tem declaração polêmica vindo de Kiev, proposta de paz circulando nos bastidores após os ataques aéreos intensos, jovens ucranianos sendo convocados para a linha de frente e até uma bomba em plena região de Moscou. E no meio disso tudo, o enviado de Trump se encontra com Putin na Rússia. Bom, gente, parece que o ataque de ontem na Ucrânia teve consequência em quem está mais próximo da situação local, né? O prefeito. Isso mesmo, o prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, sugeriu que talvez a Ucrânia tenha que entregar parte do seu território para conseguir um acordo de paz com a Rússia. É isso mesmo que você ouviu. Pois é, o campeão mundial de boxe, o atual prefeito de Kiev, Klitschko, deu uma entrevista à BBC que está repercutindo bastante. Ele disse que, embora seja injusto, talvez a Ucrânia tenha que ceder território temporariamente para alcançar uma paz, ou pelo menos uma pausa na guerra. Segundo ele, não é justo, mas talvez seja uma solução temporária. Ele ainda disse que Zelensky pode acabar sendo forçado a aceitar essa solução dolorosa. Claro que Klitschko é um rival político de Zelensky. Mesmo após essa declaração, Klitschko reconhece que o povo ucraniano jamais vai aceitar uma ocupação russa. Só que representantes da Europa e da Ucrânia, gente, entregaram aos Estados Unidos uma proposta de paz, que, ao que parece, não leva em consideração a realidade que o prefeito está vendo e, ao meu ver, também parece distante do que Trump tem demonstrado enxergar. Vamos dar uma olhada nesse detalhado plano e depois você escreve aí o que acha dele. Bom, o documento começa com o básico, né? Cessar fogo total. Nada de bombardeio aéreo, ataque terrestre ou ofensiva marítima. Tudo teria que parar imediatamente. E, junto disso, começariam as negociações técnicas com participação dos Estados Unidos e de países europeus. Para garantir que o cessar-fogo não seja só de fachada, haveria uma missão de monitoramento liderada pelos Estados Unidos e apoiada por outros países. E aí entra uma exigência direta à Rússia, né? Ela teria que devolver todas as crianças ucranianas deportadas ilegalmente e liberar civis presos. Também está previsto um troca-troca de prisioneiros militares. Bom, a parte das garantias de segurança que Trump tem deixado meio que vago também parece bem ambiciosa na proposta dos europeus. A Ucrânia receberia garantias parecidas com o famoso artigo 5 da OTAN, aquele que diz que se atacarem um, todos têm que reagir, né? Isso pelo fato de que ainda não há consenso entre os aliados sobre a entrada oficial da Ucrânia na OTAN, e isso então funcionaria como uma espécie de meio termo. Além disso, o acordo garante que não haveria qualquer restrição ao exército ucraniano, e mais, países amigos poderiam manter tropas, armas e bases na Ucrânia. Seria um tipo de proteção reforçada mesmo sem o carimbo formal da OTAN. E claro, o documento também confirma que a Ucrânia seguiria buscando entrar na União Europeia. Agora vem a questão do território, né? Segundo o texto, a discussão sobre fronteiras ficaria para depois do cessar-fogo total. As conversas começariam a partir da chamada linha de controle, ou seja, as áreas que cada lado ocupa no momento do acordo. Mas algumas áreas que a Rússia já ocupa, gente, teriam que ser devolvidas. São as exceções. Por exemplo, a Ucrânia teria que retomar o controle da usina nuclear de Zaporizhia e da represa de Kakhovka. Isso com a ajuda dos Estados Unidos. Em outras palavras, Estados Unidos e Ucrânia controlariam elas, né? Além disso, a Ucrânia teria acesso total ao rio Dnipro, além do controle do istmo de Kimbum, que é uma área estratégica. Agora, no campo econômico, o plano é bem ousado. Reconstrução total da Ucrânia com compensações financeiras pagas. Pagas por quem? Diz aí. Isso mesmo. Segundo tal plano, seriam pagas pela Rússia. Como? Usando ativos russos congelados no exterior, que continuariam bloqueados até Moscou arcar com os prejuízos da guerra. Também está previsto um acordo de cooperação econômica entre Ucrânia e Estados Unidos, principalmente no setor de minerais, algo que, como sabemos, tem muito peso estratégico. E as sanções americanas contra a Rússia, que começaram em 2014, poderiam ser retiradas aos poucos, caso a paz se mantenha estável. Mas, se houver quebra do acordo, as sanções voltam automaticamente. O tal snapback, né? E aí, gente, será que essa proposta tem chance de sair do papel? Será que Moscou toparia? Será que Trump aprovaria essa proposta europeia? Deixa aí sua opinião nos comentários que eu quero muito saber o que vocês estão achando disso. Bom, enquanto tudo isso acontecia, o enviado especial de Trump chegava a Moscou. Witkoff já se reuniu 3 vezes com Putin e nessa última visita foi acompanhado por Yuri Uzakov, conselheiro de política externa do Kremlin, e Kirill Dmitriev, que tem atuado como um dos principais contatos com a equipe de Trump.
Apesar de Trump ter feito algumas manifestações de críticas ao recente ataque com mísseis e drones que matou pelo menos 12 pessoas em Kiev, ele chegou inclusive a postar "Stop Vladimir". Também afirmou que o progresso real está sendo feito nas negociações e ainda disse que estamos muito perto de um acordo. Bom, gente, enquanto acontece essa visita, um atentado acontece na cidade de Moscou. Segundo os veículos russos Mesh e Shot, um oficial de alta patente das Forças Armadas Russas foi morto nesta sexta-feira depois de uma explosão em Balashikha, ali na região metropolitana de Moscou. O nome divulgado por esses canais foi Yaroslav Muskalik, que, de acordo com eles, era vice-chefe da direção principal de operações do Estado-Maior-General da Rússia. Bom, até agora não houve nenhuma confirmação oficial das autoridades russas sobre o que exatamente aconteceu ou sobre a identidade do oficial que foi alvo, tá? O portal Baza, que costuma ter fontes nas agências de segurança da Rússia, disse que a explosão foi causada por uma bomba colocada em um carro estacionado. E, segundo eles, essa bomba teria sido detonada à distância justamente no momento em que o oficial passava ao lado do veículo. Bom, já vimos isso acontecer durante esse conflito, né? E embora seja prematuro qualquer afirmação, tem cara de ação do serviço de inteligência ucraniano, né? Mas vamos aguardar. Agora, gente, vamos falar sobre o drama da escassez de tropas na Ucrânia. Não sei se vocês acompanharam, mas há cerca de 2 meses a Ucrânia lançou um programa nacional para tentar atrair jovens entre 18 e 24 anos para o serviço militar, com promessas bem generosas, hein? A ideia seria oferecer um salário mensal que pode chegar a $2.900, um bônus à vista de 1 milhão de hryvnias, algo em torno de $24 mil, e isenção de 1 ano da mobilização obrigatória após o serviço e até empréstimo sem juros para a compra de um imóvel. Mas, segundo o assessor militar de Zelensky, Pavlo Paliza, até agora menos de 500 jovens assinaram o contrato com o programa. É isso mesmo, menos de 500. E olha que o objetivo é bem ambicioso. Inicialmente seriam 6 brigadas, mas a meta é expandir para 24 brigadas. É realmente um desafio, né? Como é que você vai convencer alguém que está começando a vida a ir direto para o front da guerra mais letal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial? Um dos poucos que aceitaram esse chamado foi Pavel Broskov, de 20 anos. Ele contou que vê o serviço militar como um dever e que faz isso pensando na filha de 6 meses, Polina. Ele diz que não quer que a filha nem saiba o que é guerra. Alexander Moroz, instrutor militar em uma das brigadas, reconhece que a maioria dos jovens que ele treinou até agora foi atraído sim pelos incentivos financeiros, mas foi direto. Nesse estágio, eles são ainda crianças grandes. Como temos visto ao longo da guerra, Zelensky tem sido obrigado a diminuir a idade mínima para alistamento, e isso complica ainda mais algo que já é complicado, que é o problema demográfico que afeta tanto a população russa quanto a ucraniana. Gente, mas a situação demográfica ucraniana é bem pior do que a russa. Bom, meus amigos, saindo da Europa, vamos direto para Caxemira, uma das regiões mais explosivas do mundo há décadas. Recentemente, um ataque atribuído ao grupo militante Kashmir Resistance reacendeu as tensões entre Índia e Paquistão. Islamabad negou qualquer envolvimento, mas a reação de Nova Delhi foi imediata e dura. Na quarta-feira, a Índia suspendeu um tratado de compartilhamento de águas que existe há décadas entre os dois países, fechou o único ponto de passagem terrestres ainda em funcionamento e reduziu a presença diplomática. E no dia seguinte, revogou todos os vistos emitidos para cidadãos paquistaneses com efeito já a partir desse domingo. E aí entra, gente, aquela preocupação internacional, né? Segundo o comunicado da ONU, qualquer questão entre Paquistão e Índia deve ser resolvido pacificamente por meio de diálogo mútuo e significativo. A ONU também pediu máxima contenção de ambos os lados. Quem acompanha o histórico da região sabe, né? Não é a primeira crise, mas qualquer escalada pode levar a algo bem mais sério, especialmente considerando que os dois países possuem armas nucleares. Bom, dando um pulinho no continente africano, a República Democrática do Congo e uma aliança de milícias conhecidas como Alliance Fleuve Congo, que inclui o M23, anunciaram uma tentativa de trégua para encerrar os combates no leste do país. As negociações foram mediadas pelo Catar. Inclusive, essa mediação aconteceu após um encontro recente entre o presidente congolês Félix Tshisekedi e o presidente de Ruanda, Paul Kagame, lá em Doha. As duas partes divulgaram um comunicado conjunto afirmando que rejeitam categoricamente discursos de ódio e intimidação e que estão comprometidas com o fim imediato das hostilidades.
Mas, gente, vale lembrar que desde 2021 já foram firmadas pelo menos 6 tréguas e todas fracassaram. Segundo o pesquisador Delfim Nitayoma, da Universidade de Leeds, a iniciativa pode até ganhar força com a pressão internacional, mas ainda há muitas dúvidas sobre como fiscalizar um cessar-fogo em uma região tão vasta e instável quanto os Kivos, no leste congolês. Desde janeiro, o M23 tem avançado rapidamente, capturando cidades importantes como Goma e Bukavu. E o resultado é um rastro de destruição, milhares de mortes e centenas de milhares de deslocados. Um dos conflitos, gente, mais esquecidos pela mídia internacional, quase invisível. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.